Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Nas aulas passadas a gente estava falando sobre a América, falamos sobre as características naturais da América, depois falamos sobre os usos dos recursos naturais da América. E agora, a partir desse capítulo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a América, só que agora para a África, tá? A gente vai falar sobre primeiro as características naturais da África, para depois falar sobre o uso dos recursos naturais naquele continente. E assim, pensando em fazer da mesma forma que eu fiz com a América, eu não vou fazer tudo corrido, não. Eu vou falar de característica por característica da África. Então, a aula de hoje é basicamente só sobre relevo da África, que é uma parte que eu acho muito interessante, que muitas vezes está relacionada com muitas perguntas que eu recebo de alguns alunos. Muitos alunos perguntam sobre placas tectônicas, às vezes, se tem como uma placa tectônica rachar no meio e etc. Eu acho que essa aula vai dar uma boa noção para vocês sobre placas tectônicas, principalmente, tá? Então, vamos falar sobre África e o relevo. Pessoal, acho que talvez a primeira característica de todos é que a maior parte do relevo africano ele está numa região de escudos cristalinos. Aí vocês vão ter que resgatar lá a aula do sétimo ano, o que são os escudos cristalinos. A gente tem três conjuntos, estruturas de relevos no mundo: as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. O que vocês têm que lembrar dos escudos cristalinos? Que eles são os mais antigos. Disparado, eles são os mais antigos, os mais frágeis, os que sofrem mais erosão, os que se destroem mais fácil no mundo. Então, escudos cristalinos é essa parte a maior parte da África está sobre escudos cristalinos ali, tá? Ô, pessoal, deu um probleminha, tá dando esse problema direto, tá travando o computador de vez em quando, mas, bom, vai na sequência aí. Então, a gente tava falando que a maior parte da África é em escudos cristalinos. Deixa eu ver se tá regravando mesmo, tá? Voltou a gravar. Então, a maior parte está sobre escudos cristalinos, primeiro detalhe, tá? Por isso que a maior parte do relevo lá ele é rebaixado. Como assim rebaixado? Ele não tem uma altitude muito alta. Por quê? Porque esses escudos cristalinos eles se formaram há muitos milhões de anos atrás. E aí o tempo, chuva, vento, está fazendo o que com o escudo cristalino? Está rebaixando. Então, o relevo na África, no geral, são planaltos baixos e planícies, tá? Você tem algumas áreas mais altas ali, que a gente é o destaque da aula de hoje, mas a maior parte, 90% do relevo africano, está numa área de planalto, que é uma área de escudo cristalino, então são planaltos baixos, tá? Que sofrem bastante desgaste, são bastante podres, vamos dizer assim, tá? Isso tem muito a ver com a questão da Pangeia, pessoal, da história da Pangeia. Na própria apostila de vocês, vou mostrar depois na apostila de vocês, tem alguns detalhes sobre isso. A própria teoria da deriva continental, quem não lembra, né? A teoria da deriva continental foi aquela teoria criada por Alfred Wegener, ou Wegener, né? Wegener, cada um fala de uma forma, no qual ele diz que todos os continentes já foram juntos um dia, certo? E aos poucos eles foram se separando. E no caso aqui, ó, onde o mouse está passando, você tinha a África e a América do Sul. E aos poucos a África e a América do Sul se separaram, né? Formando o relevo atual, a formação de continentes atual. Pessoal, essa formação de relevo aqui na África é muito antiga. Aqui, ó, quando você tinha contato de placa tectônica entre a África e a América, aqui você tinha uma grande quantidade de montanhas nessas regiões. Então, todo lado oeste da África tinha bastante montanha e todo lado leste da África, da América do Sul, tinha montanha. Quando elas se separaram e começaram a sofrer a ação do tempo e vento, aí esses relevos começaram a se desgastar e rebaixar, formando esses planaltos de escudo cristalino que eu estou falando para vocês. Então eram áreas altas antigamente que elas sofreram desgaste com o tempo, tá? Ah, isso tem relação, e assim, se a gente fosse falar do relevo e das características tectônicas da África, a gente pode dizer que é um continente estável, muito parecido com o continente sul-americano. Aqui o Brasil fica aqui, né? E a gente fala assim, por que o Brasil não tem terremoto? Porque o Brasil ocupa o centro da placa sul-americana, tá vendo? A gente não está próxima ao contato de placas tectônicas, como ocorre aqui no continente africano. Ó. O continente africano basicamente inteiro ele está sobre o contato no centro da placa tectônica. Então ele não tem contato com as bordas das placas, que é onde ocorrem os terremotos e os vulcões. Então é um relevo estável, tá? Rebaixado, não tem muita montanha e etc. Não tem terremoto. Só tem duas áreas que a gente vai encontrar relevos mais altos. Essa região no noroeste aqui, a gente vai chamar de cadeia do Atlas. Eu vou mostrar depois um mapa para vocês, porque aqui tem um contato, tá vendo o contato aqui, ó, da placa tectônica? Tem um contato. E uma região aqui, ó,
bem no meio da placa. Aí você fala assim, pô, professor, mas você acabou de falar que o fato do continente africano estar no meio da placa tectônica faz com que ele não tenha montanhas, terremotos. Aí que está um detalhe. Aqui, pessoal, esse corte, ó, a Arábia, a placa da Arábia e da África, que elas eram juntas. Não existia esse mar vermelho aqui, ó. Isso aqui não existia. Isso aconteceu com o tempo, elas se separaram com o tempo, essas duas placas. Isso aqui era uma placa só. Era uma placa só. Aí essa placa da Arábia começou a se separar da placa africana. E esse rasgo está descendo, está rasgando toda essa parte do que a gente, essa parte aqui, ó, pontiaguda aqui da África, a gente chama de chifre da África. Essa parte aqui, ó, está sendo rasgado, o chifre da África está rasgando. Então, o meio da placa africana está sendo rachado ao meio. Por que, professor, isso é possível? Isso é possível através do que a gente chama de hotspot. Mas eu vou mostrar para vocês. O que eu quero falar é que, no geral, não é 100%, mas no geral, o continente africano ele é estável. Ele é estável porque ele ocupa o centro da placa africana. Com exceção à cadeia do Atlas, que fica aqui no noroeste, mas principalmente o famoso rasgo do chifre da África, que a gente vai chamar de Rift Valley, que é o destaque da aula de hoje. Tá? Com exceção, como eu disse para vocês, cadeia do Atlas e o Rift Valley que eu acabei de mostrar para vocês. Aí aqui eu tenho uma imagem do cadeia do Atlas, que é uma parte mais alta que você tem no noroeste ali da África, e o Rift Valley. Então pensa aqui, ó, aqui está a Arábia, a placa da Arábia, aqui está a placa africana. Essas duas placas eram juntas. Houve um hotspot nessa região, vou explicar para vocês que é um hotspot, mas é um ponto quente no meio da placa que fez com que rasgasse e separasse o mar, a placa da Arábia da placa africana, formando aí o oceano. O que aconteceu? O oceano aproveitou esse rasgo e invadiu essa região, formando o Mar Vermelho. Só que esse rasgo não para aqui, ele continua. Ó. Olha como essas áreas são altas aqui, ó. Ele continua, ele vai rasgando aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó, até chegar aqui, ó. Tá? Então esse rasgo vem daqui até aqui. Aí ele faz até uma curva aqui, ó, que é onde está esse lago aqui, ó. Faz uma curva. Vou mostrar já para vocês no mapa. Então ele é assim, ó. Rasgo vem, ele vai rasgando no meio da placa, ó. Rasgando no meio da placa, faz uma curvinha aqui. Opa, desculpa. E continua até aqui embaixo. Então esse chifre da África aqui, ó, ele vai se separar da África. Então você tem um rasgo no meio da placa tectônica ali, que é um ponto muito interessante da gente tocar agora, que é o famoso Rift Valley. Percebe que a maior parte das estruturas no resto da África são baixas, ó. São planaltos baixos. As únicas áreas mais altas é aqui no noroeste e nessa região aqui do Rift Valley, que é um rasgo no meio da placa, a gente vai falar uma falha tectônica. Por isso que a gente fala que a maior parte do território africano é estável, ou seja, não tem terremoto, com exceção a essa região e toda a região do Rift Valley que a gente vai falar agora para vocês. Tá? Destaque do Rift Valley é, vou colocar aqui, contudo, na parte nordeste do continente, a atividade tectônica é um pouco mais intensa. Ali a gente chama de Rift Valley, que é o limite com a Ásia, onde se localiza o Mar Vermelho. Então aqui, de novo, então aqui tem a Arábia, certo? Então você tem essa área do Mar Vermelho que não existia, né? O Rift Valley cortou, fez com que o mar invadisse aqui, ele invadiu, só que esse Rift Valley ele continua. Esse rasgo está vindo lá de baixo e vai separar o chifre da África do resto da África, tá? Formando até um novo continente, sei lá, uma nova ilha e tal, tá? Isso aí é um sistema de falhas tectônicas que é conhecido como hotspot, ponto quente. O que acontece, pessoal? Para vocês entenderem como é que rasga. A crosta terrestre ela não é uniforme, ela não é retinha, certinha. Tem áreas que são mais finas, tem áreas que são mais grossas ali na crosta tectônica. E aí tem alguns detalhes que acontecem. Quando a crosta tectônica em algumas áreas ela é muito fina, somado ao fato dessa parte da crosta ela ser bem fácil de estragar, como por exemplo um escudo cristalino, né, por ser muito antigo, o magma ele vem de baixo e pressiona essa parte fina, no meio da placa. E se ele pressionar e for bem frágil essa área da placa, o que ele pode fazer? Romper e separar a placa tectônica ao meio. Então, quer dizer, professor, que isso pode acontecer no Brasil? Sim, pode, por que não? Tá, apesar de ser, eu brinco com todo mundo, é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que acontecer isso. Né? Então pensa o quanto que é difícil acontecer. Né? Brincadeiras à parte. Isso pode acontecer um rasgo no meio de uma placa tectônica, sim. Isso a gente chama de hotspot. Mas isso é uma combinação de fatores que é muito rara acontecer. Você tem que ter uma parte mais fina da crosta somado ao fato dessa parte ainda ser bastante frágil. Isso faz com que o magma suba, pressione a placa ali tectônica até que ele consegue romper ela e separar ela no meio. Tá?
é essa região aqui, ó, de novo, mas ó, então aqui é o Mar Vermelho e o Rift Valley ele se estende por toda essa área, é uma área de hotspot. Eu vou mostrar num vídeo para vocês, tá? É ali que a gente encontra o Kilimanjaro, o maior monte da África. Eu vou mostrar também no mapa. Aqui é uma simulação, uma demonstração desse rasgo para vocês verem. Tá? É a placa sendo rasgada ao meio, tá? Para vocês compreenderem, pessoal, eu vou mostrar esse vídeo para vocês entenderem como é que funciona. Dá uma olhada. It's a huge wound which is opening up. That wound. Deixa eu voltar. É uma parte do documentário, se não me engano, da Discovery Science, que aí mostra. It's a huge wound. Isso é o vale, ó. Olha lá o tamanho do vale. Tá? Isso lá no fundo está sendo rasgado, está separando esses dois lados, eles estão se rompendo. Mas o que rompe eles? É exatamente o hotspot que ele vai mostrar numa simulação agora. Wound which is opening up. That wound arose because the African plate lies above a huge plume of magma. O que acontece? Ó, essa é a crosta, né, da África, e o magma vai pressionando e derretendo a crosta aqui por baixo, porque essa é uma área muito fina e frágil. Esse magma vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo a ponto dele separar a placa ao meio. Olha lá para vocês verem. Ó. That's slowly melting the crust, causing it to stretch or rift. On the edges of warmed rock, high shoulders rise up. In the middle, the floor subsides, forming a rift. Viram? Olha lá. Ó. Então o magma pressionou e rachou no meio e separou. Então ele está separando o chifre da África do resto da África. É uma parte muito importante. Vou mostrar outro vídeo. Tem mais 2 vídeos para ilustrar legal isso para vocês. Ó. Muito parecido, mas eu acho que repetidamente a gente consegue compreender melhor. Ó, essa é a imagem do vale, ó. Esse é o vale, tá separando, isso daí tá separando, ó. E esse é o chifre da África que vai se separar. Fica olhando lá. E aqui é mais uma simulação para vocês verem como que aconteceu isso. Ó, o manto, e aí ele pressiona a crosta, ó. E aí o que era uma placa se transforma em 2 placas. Era a placa africana e agora vai se separar em 2 placas. Já tem até nome as placas e tal. Vocês podem pesquisar isso na internet. Beleza? E aí mais um vídeo para ilustrar que aí ele traz agora alguns dados para vocês verem, ó. África Oriental, o Rift Valley. Há 35 milhões de anos atrás, o solo do continente africano começou a se quebrar. Este acidente geológico, decorrente de uma falha na placa tectônica, foi nominado de Rift Valley, Vale do Rift, ou simplesmente Vale da Grande Fenda. As reprimidas forças de magma quente do núcleo do planeta, empurradas para mais perto da crosta terrestre, criaram uma fratura que dividiu a África em 2 placas menores. Essa fratura se estende a partir da Jordânia. Vai mostrar toda a fratura. Então, assim,
A placa ela está sendo dividida ao meio por causa de um hotspot, que é o que eu expliquei para você. Então sempre é importante destacar que o que causou o Rift Valley foi um hotspot, não o Rift Valley que causou o hotspot. Foi o hotspot que causou o Rift Valley ali na África. Vamos lá. No continente asiático, passando por todo o leste africano, até Moçambique. A extensão total do Rift Valley é de 5.600 quilômetros. Sua paisagem e clima são diversificados, especialmente onde se localiza a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia, região na qual se originou a humanidade. A fratura geológica que deu origem ao Rift Valley continua e continuará por se estender. Em um futuro não muito distante, as placas tectônicas se movimentarão, provocando erupções vulcânicas e tsunamis. Então, o chifre da África será separado do continente e tornar-se-á uma ilha. Entre a nova ilha e o antigo continente surgirá um novo oceano, que já tem nome. Oceano de Afar. Legal, né? E aí deixa eu só pegar a apostila aqui para vocês, ó. Porque aí na apostila de vocês vão ter exatamente isso que eu falei, tá? Deixa eu só pegar a página aqui. Rapidinho, turma. A gente está falando de América. Agora, então ali na página, começa na página 114. Na própria página 115 vocês têm alguma coisa sobre deriva continental e teoria das placas tectônicas. Na página 116 vocês têm uma história do Alfred Wegener, que foi aquele cara que falou da separação da Pangeia. Então leiam. Mas eu queria destacar para vocês a página 117, que fala, no Aplicando o Assunto, exatamente sobre o Rift Valley ali, que é o que eu passei para vocês e gostaria que vocês lessem. E aí eu queria ler o último parágrafo, que é assim, ó, a cadeia de montanhas presentes nessa região, que é o do Rift Valley, tá? São menos elevadas e, em geral, mais antigas do que as da América. Ah, não, está falando do Noroeste, né? São a cadeia do Atlas, por exemplo, né? Quando destaca a cadeia do Atlas no Noroeste, com altitude supera 4.000 metros, o maciço de Adamawa, na região de Camarões, no centro-oeste africano, o maciço da Etiópia, nas regiões oriental, e os montes Drakensberg, quase no extremo sul. As maiores altitudes africanas situam-se no Planalto dos Grandes Lagos, no Monte Quênia, em plena linha equatorial, a 5.199 metros, e o Monte Kilimanjaro, que é o maior de todos, com 1.895 metros. Tá? Deixa eu mostrar isso para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Rapidinho, deixa eu ver se eu consigo fazer uma jogada aqui. Tomara que dê. Eu não vou conseguir, turma. Mas assim, vocês podem ter acesso a... Deixa eu ver se eu consigo abrir uma janela nova aqui. Se eu consigo abrir uma janela nova, talvez eu consiga jogar por cima. Não dá. Eu queria mostrar o Google Earth para vocês, que vocês tivessem acesso à minha tela. Mas é isso aí, turma. Ó, deixa eu só zerar essas duas janelas aqui. Vou zerar essa janela aqui também. Vou tentar abrir uma outra janela para ver se eu consigo. Se eu não conseguir, a gente encerra aqui. Mas... não, tá lá. Ó. Consegui. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é o Google Earth, né, que a gente sempre mostra. E aqui está o continente africano. E aqui está o Rift Valley, né, que é o rasgo ali que fez o Mar Vermelho. E aí você tem ele rasgando tudo aqui. Se você procurar, que eu vou procurar o Kilimanjaro para vocês. Pode ser com Q ou com K, tá, pessoal? E aí ele fica exatamente nessa região aqui, ó. É a parte mais alta do continente africano, onde fica o Monte Kilimanjaro, ali no Rift Valley, tá? Que é bem interessante também. Beleza, turma? Era isso que eu queria passar para vocês. Tá certo? Grande abraço. Deixa eu colocar eu na tela aqui. Deixa eu colocar eu na tela. Tirar aqui a captura. Grande abraço a todos vocês. Deixa eu aumentar eu aqui. Grande abraço.
e até uma próxima aula, tá? Fique em casa. Até mais.